Oi gente, eu sou Felipe Germano, sou repórter da Super Interessante e a gente está aqui com o Alex Atala e com o Ezequiel Macedo para conversar um pouquinho sobre os MEIs brasileiros. O Atala, ele, além de ser um chefe mundialmente conhecido, ele também é fundador e presidente da ATA, que é uma fundação que preza muito pela relação do homem com o alimento e prega muito essa ideia do alimento ser nacional e brasileiro e como isso interfere na nossa vida. E o Ezequiel é um produtor do Rio Grande do Norte que trabalha essencialmente com abelhas brasileiras que não têm ferrão. Então, acho que eu queria que ele se apresentasse um pouquinho e explicasse um pouquinho do trabalho deles para a gente começar esse bate-papo. Vamos lá. Primeira coisa, vamos entender essa coisa de abelhas brasileiras, né? Existe uma legislação vigente hoje no Brasil que diz que só pode ser chamado e comercializado como mel a substância melípona com até 20% de umidade. Só uma abelha produz isso naturalmente, que é uma abelha que não é brasileira. Toda vez que a gente fala de mel, se você perguntar para as pessoas as três coisas que vêm à cabeça, o mel provavelmente ela vai dizer doce, aquela abelha com a bundinha listada de preto e amarelo e ferrão. Essa é a definição da abelha que não é brasileira. As abelhas brasileiras todas são sem ferrão. São mais de 300 espécies, com uma variedade de mel incrível. Um dos fundamentos do ATA hoje é trabalhar na legislação, ou seja, levar este mel para a legislação. A legislação não veta o mel, ela só diz que tem a substância melípona até com 20% de umidade. As nossas vão ter em média de 30% a 35% de umidade. Isso tem variações, mas no final a gente vai falar de uma bastante especial. Ou seja, se eu pegar esses mels e desidratar, eu posso vender. Só que se eu desidratar esse mel, todas as características, toda essa parte incrível que nós vamos degustar, ela vai se perder. Lembrando de uma coisa, quando eu falo de abelhas, a gente não pode pensar que polinizadoras, e tem mais de 300 espécies de abelhas que a flora depende em grande parte dessa riqueza deste animal. A gente tem que entender o seguinte, que isto aqui resume biodiversidade. Toda vez que eu falo biodiversidade, muitas vezes ela não tem valor. Mas quando eu provo biodiversidade, isso tem valor. Falar de mel de abelhas brasileiras parece fácil, é complexo, mas vamos pensar um pouquinho também o que aconteceu nos vinhos nos últimos 10, 15, 20 anos. O Brasil bebia poucos vinhos de poucas regiões do mundo. Hoje bebemos vinhos e cervejas de várias regiões e produzimos também. Quando se fala de vinhos, se fala de terra, se fala de microclima, se fala de estações do ano, se fala de variedades de uva. Isso é biodiversidade. Biodiversidade provada ganha valor. Se puder comentar um pouquinho do seu trabalho, como é que surgiu essa ideia de trabalhar só com a abelha nacional e por que você acha que isso é importante? Bem, eu comecei a criar as abelhas brasileiras, comecei pela abelha jandaíra, que é a nativa lá do Rio Grande do Norte, aos 6 anos de idade, né? Então, ao longo de 35 anos de criação, hoje eu estou com 41, eu fui conseguindo novas espécies de abelhas, né? E fazendo pesquisas em cima de todas elas. Então aqui nós temos uma coleção de MEIs de todas as regiões do Brasil. Todas as regiões do Brasil aqui estão representadas, do norte ao sul, com abelhas sem ferrão, né? E eu trouxe aqui, vim a São Paulo para trazer o Alex Atala, para ele provar esses MEIs que foram produzidos lá no Rio Grande do Norte, uma única florada, né? A florada deste ano. E é uma ocasião única, porque está reunido todas as abelhas, uma boa parte das abelhas mais conhecidas do Brasil, que produziram esse mel lá. Esse mel foi produzido lá no Rio Grande do Norte. E a intenção é que o Alex prove um por um, e como ele é chefe, ele sabe muito bem distinguir os vários elementos, os vários sabores, ele vai dizer o que ele acha de cada um. Porque eu sou suspeito de dizer qual é o melhor ou o mais gostoso, mas ele vai fazer uma análise técnica, ele vai a fundo do assunto, né? Então... É importante lembrar que a mesma abelha, que não é só com as abelhas brasileiras, inclusive com a Apis mellifera, a abelha europeia ou africana, toda vez que ela toma
o pólen de uma planta diferente, o resultado do mel é diferente. Isso acontece também com as nossas abelhas. Então a gente está fazendo de várias abelhas, de floradas únicas de uma região. Mas vamos lembrar que a mesma abelha em outras regiões e em outras épocas do ano, com outras floradas, também vão dar méis Com outros gostos. diferentes. Exatamente. É bastante complexo esse universo mel e por isso talvez tão fascinante. A gente pode pular? Vamos lá. Vamos começar, né? Então, como eu já falei, isso aqui é resultante basicamente de uma única florada, a florada predominante é a flor da malva, é uma flor nativa, é flor do pasto, né? E ele vai provando e vai sabendo, vendo as nuances de cada mel. Vamos começar pela abelha canudo, é uma abelha da região serrana, clima um pouco frio. Serrana do Nordeste, né? Serrana do Nordeste, isso. Região serrana Vamos pegar do uma Nordeste. colherinha cada um. Pega, toma aqui, senhor. Pega uma pra mim. Como você pode ver, o mel é bem mais líquido que o mel de uma abelha europeia. Por quê? Pela alta taxa de umidade. Bom, é sensacional como é. Vamos primeiro para a parte técnica. Esses mels, por terem maior quantidade de água, de umidade, naturalmente ele fermenta. Por isso, então, ele não está na nossa legislação. Hoje nós do ATA fazemos uma pesquisa científica com 2 doutorandos em engenharia do alimento, especificamente em fermentação de méis de abelhas brasileiras, orientadas pela professora Wanda Espinosa, para conseguir comprovar que esses mels fermentados não só não fazem mal, como sobretudo fazem bem. Eles são ingredientes vivos e fazem bem como queijos e como vinhos. A pesquisa ainda tem mais 1 ano e meio, 2 pela frente. Com o sucesso da conclusão da pesquisa, nós entraremos então junto ao Senado para conseguir abrir uma brecha na lei para quem sabe um dia esses produtos estarem nos mercados a preços populares e fundamentalmente reconhecidos. O primeiro mel da abelha canuda, esse é um mel do que o Zequiel falou, mel de abelha canudo, típica das serras nordestinas, principalmente daquela zona um pouquinho mais árida. Ele já apresenta uma nota de fermentação, ele é fascinante que quase todas essas abelhas vão trazer um ponto de acidez. Essa acidez vai variar conforme o quanto ele está fermentado, mas também tem abelhas que já trazem mais acidez, e isso é uma das coisas. É um mel com uma persistência na boca que me alegra muito, e você facilmente reconhece esse produto ainda como mel. É muito parecido, né, com a ideia. E você acha que ele tem algum tipo de receita que ele combina mais? Vou dizer o seguinte, eu sou encantado, uma das coisas que a gente tem na gastronomia, se você pegar as grandes receitas de chocolate, de morango, de trufa, de caviar, de foie gras, são receitas essencialmente simples. Toda vez que você tem um produto excepcional, a menor interferência dá protagonismo ao ingrediente principal. Nesses casos, esses méis são de múltiplos usos. Você pode fazer na salada, você pode fazer um peixe, você pode fazer um frango, você pode fazer uma sobremesa. Eu entendo que esse é um ingrediente nobre, até porque ele não é fácil. Alguns desses mels que nós vamos ter aqui, poucas vezes na vida eu tive chance de experimentar. Se eles são tão raros, a minha primeira sugestão é comer da colherinha. Mas você pode combinar, quer dizer, por ele carregar uma acidez, ele vai se adaptar sempre muito bem a vinagretes, né? Fazer molhos com acidez, usando esse contraponto de doce e ácido, sem obrigação de colocar vinagre ou açúcar numa calda, numa vinagrete. Eu gosto muito dessa combinação geral para todos os mel de abelha brasileira. O próximo? Bom, o próximo mel é mel da abelha cupira, que é uma abelha que mora dentro do cupim. Ela é assim, predominantemente na região serrana também, mas muito presente em Pernambuco. É muito apreciada. Essa é legal falar que assim, as abelhas de modo geral elas gostam muito da madeira, né? Elas gostam de morar dentro em troncos de árvore. Algumas abelhas
algumas até aqui na cidade de São Paulo, vão morar às vezes em rachadura de parede. Elas vão construir em oco de bloco. Elas vão procurar lugares que não sejam hostis a elas, que abriguem elas bem. Poucas vão para a terra. Essa daqui é um dos exemplos, um dos poucos exemplos das abelhas que vão para a terra, vão trabalhar ali junto com o cupim. E é importante falar que elas vivem quase uma simbiose com todas as colmeias de abelha. Não tem só abelha. Não sei o que é para falar disso, mas é importante lembrar que essas abelhas têm uma simbiose com principalmente algumas famílias de ácaros. E ácaros bastante grandes, assim, eles não são tão pequenininhos quanto a gente imagina. Neste caso, é uma abelha que tem uma troca com o cupim, né? Um protege o outro, um alimenta o outro, então tem um limpa a casa do outro. E você te lembra? Esse já tem uma acidez mais pronunciada, né? Ele tem um pouquinho... E ele tem uma nota de... Ele é mais fresco na boca, né? Ele é uma coisa que parece... Não é mentolada a palavra, mas você tem um frescor na boca que é bem típico dessa abelha. O próximo? Vamos para o próximo. A próxima é a abelha jandaíra, a abelha que eu comecei a criação, né? Essa aqui é conhecida como a rainha do sertão. É o mel mais famoso, assim, em boa parte do Nordeste, na parte seca do Nordeste, né? Vamos aqui. Essa é uma abelha que uma das coisas que é muito legais falar, eu vou usar um termo que talvez não seja o mais adequado para essa abelha, mas eu falo o seguinte: essa é uma abelha com grande adaptação e por isso muitas vezes a gente se refere a ela como das abelhas generalistas. Todo tipo de flor, ela é menorzinha, ela consegue ir lá e qualquer pólenzinho. Por isso ela, num ambiente que traz menos flores, depende das chuvas. A chuva não é um ciclo comum no Seridó ou na toda a região do sertão. Ela é tão prolífera porque ela consegue se alimentar de praticamente todo tipo de planta que existe naquela região. Esse é o mel com dulçor, já mais presente, o doce. E talvez dos três que nós comentamos, o mais floral, né? Uma coisa é o mais herbal, o mais floral, que vai trazer a nota mais de verde na boca. Verdade. O próximo, Raquel? Esse é o mel que mais... O próximo agora a gente saiu do Nordeste e viemos para a região Sudeste. O mel de Jataí, muito conhecido também aqui em São Paulo e tudo mais. Quando a gente fala de mel de Jataí, é importante lembrar de duas coisas. Jataí, todo mundo chama de Jataí. É a abelha das brasileiras a mais popular. Existe uma grande confusão. Então vamos falar um pouquinho disso. Nós temos duas famílias, trigonas e melíponas. Tá certo, Zé? Trigonas e melíponas. As trigonas são menores e as melíponas maiores. Essa daqui é uma trigona. E é muito popular, e é uma abelha que é pequena e amarelinha. Aí todo mundo olha qualquer abelha pequenininha e acha que é jataí. Ah, entendi. Mesmo entre abelhas muito parecidas, nem todas são jataí. Porque tem aí vai, quando você vai estudar o animal depois da vírgula, nos detalhes que os nossos olhos não identificam, existe ela se divide. Essa aqui é uma jataí autêntica. Mas é muito comum as pessoas comprarem mel de jataí ou experimentarem mel de jataí, que nem sempre é de jataí mesmo. É só de uma abelha pequena, é só de uma trigona. Obrigado. Um esforço absurdo ter que ficar experimentando mel, né? Acho muito ruim fazer isso. Esse é o mel também com bom dulçor. É um mel que dá para perceber que ele está bem jovem, ele não fermentou ainda. E ele é o com mais especiaria, ele vai ter uma nota de canela, bem presente na boca, de madeira, bem presente. É muito específico dessa região. Eu tenho, por exemplo, jataí na minha casa e o mel fresco tem essa nota mais doce, ainda não acidificou, ainda não fermentou. Mas o da minha casa, por exemplo, já muitas vezes é comum, Ezequiel pode contar isso melhor para a gente. Você abre uma colmeia de abelha brasileira, diferente da abelha europeia que tem aquele favo de 8 lábios, as abelhas brasileiras fazem pequenas bolsinhas de mel, ela faz uma sacolinha de mel, e é comum você muitas vezes pegar dentro do mesmo
dentro da mesma caixa, como a gente chama, dentro do mesmo enxame, várias bolsinhas, algumas com cores diferentes, muitas vezes todas com pequenas nuances de sabor diferente. Que nuances de sabor são essas? Às vezes floradas diferentes, às vezes o mel mais antigo, a fermentação começa dentro da caixa da abelha, e o mel mais novo que não tem tanta coisa. Vamos correr, vou explicar tudo, senão a gente não consegue. Vamos acelerar essa degustação aqui, senão eu fico falando 2 horas. Bom, agora nós vamos para o mel da abelha Jati. É uma das menores abelhas da região Nordeste, da região serrana. É uma das menores abelhas e o mel dela, muitas pessoas usam para colocar no olho para algum problema e tudo mais. É bem interessante. Essa lenda que ele é um mel importante para catarata. Todas as comunidades tradicionais brasileiras, indígenas, caboclas, ribeirinhas, utilizam o mel de abelha brasileira, delícia isso aqui, né? Como remédio, e não como nós usamos o mel da abelha europeia para adoçar. Então existe uma série, é um bom cicatrizante, para problemas de pele ele é sempre muito bom. E aí tem múltiplos usos conforme a região, conforme a florada e conforme a abelha. E o pessoal coloca na pele mesmo, né? Essa Jati tem essa acidez que é talvez um dos meus mais ácidos que nós vamos ver hoje. É uma característica dessa abelha, uma abelha que produz pouco mel. Vou experimentar mandaçá agora. Não, Mandaguari. Mandaguari? Opa, Opa. Ó, Mandaguari. Nós agora vamos para a região sul. Mandaguari, que é nome de cidade no Paraná. Isso, Mandaguari. Esse mel talvez que mais se aproxime do mel convencional, mas ele tem uma leve picância no final. Na garganta ele vai deixar parece que ele tem um pouquinho de pimenta. Então é bem característico dessa abelha também. Continuamos agora no Sudeste ainda, Mandaçaia, que é presente em Minas Gerais também, né? Essa talvez a abelha uma das abelhas mais populares hoje, ou mais fáceis de ser manuseada. É uma abelha que se adapta muito bem em várias regiões. Toda a região sudeste e centro-oeste do Brasil é muito populada por mandaçaia e as variações de mandaçaia, não é só uma abelha também. Essa é uma abelha com sabores mais complexos, né? Até com um finalzinho um pouquinho mais amargo. A gente vai ver outros melos que talvez apresentem até uma nota mais amarga, mas é interessante que essa já tem um bom equilíbrio entre dulçor, acidez e um leve amargorzinho no final, assim, uma notinha final de amargo que me encanta. Essa é uma das abelhas que eu tenho especial paixão, tenho ela em casa também. E quando a gente falar de mel, daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais de mel, de legislação de mel, e essa é uma das abelhas que eu acredito muito no futuro das várias espécies. Bom, agora outra abelha, uma abelha bem delicada chamada moça branca, é da região serrana também, na região Nordeste, né? Eu também tenho uma colmeia dela de moça branca que eu ganhei do Ezequiel. Quantas colmeias tem em casa, né? 5. Caramba. Cada uma de uma espécie. E elas... Mas eu não quero ter mais, ainda vou ficar que nem Ezequiel. Quando eu crescer, eu vou seguir nem Ezequiel. E elas convivem bem entre si. Vou ter que ter cuidado. Engraçado como essa já vai ter uma nota mais seca na boca, um pouquinho mais presente a fermentação, não mais o alcoólico, um pouquinho mais presente, e uma notinha de mostarda. Vai puxar um pouquinho. Essa é uma abelha muito delicada. O que a gente vem observando eu não sabia disso, já está descrito na ciência, mas num dos trabalhos que a gente lá no Instituto Atá apoia é um apiário no Alto Rio Negro. E lá eu tenho pelo menos 7 espécies de abelhas diferentes. Existe uma vespa que ataca as casas de abelha, ok? Eu nunca tinha visto, presenciei isso pessoalmente, não sabia que estava descrito na ciência, está descrito na ciência, que é quando você tem assim várias espécies juntas e chega uma vespa dessa invasora
espécies diferentes se juntam para defender Que incrível. as colmeias. Então eu fiquei fascinado no dia que eu presenciei isso, achei que nunca tinha visto, que não era